Livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 10, diz assim o texto. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatã, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, dos quais os furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilbeá. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatã, seu filho, e ajuntaram-se também aos ossos dos que foram enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatã, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso Deus se aplacou para com a terra. E você diz amém, pode se assentar. Sente, por favor. Eu quero trazer nessa noite uma mensagem com o tema: o amor que não desiste. O nome de Rispa significa brasa viva. E a vida de Rispa foi uma vida de algumas situações bem complexas. Primeiro, ela se tornou uma concubina do rei Saul. Foi a única concubina que Saul tinha. O que é que uma concubina fazia? Era uma espécie de uma segunda esposa. E eu nunca vi, irmãos, duas mulheres casadas com o mesmo homem para ter felicidade. Até porque a Bíblia diz, em Deuteronômio 17, que nem os reis poderiam ter mais de uma mulher. Se o cara quiser ter 10, 15, aí é problema dele. Mas à luz da Bíblia, eu estou falando de quem quer temer a Deus. A Bíblia nos orienta a respeito disso. E hoje, na época da graça, o texto diz assim: o homem deve ser casado e marido de uma só mulher. E quando Rispa se torna concubina do rei, o rei decidiu que ela deveria ser uma mulher fisicamente muito bonita, porque o rei não ia querer uma mulher feia para ser sua segunda esposa, que o Saul era enjoado. Saul, a gente fala muito pouco sobre ele, mas ele era um cara bonito. A Bíblia diz que em Israel não tinha nenhum homem que tivesse a altura de Saul. Era um cara que, se fosse hoje, era desses caras que vive malhando numa academia. Era mais ou menos isso aí. Então Saul, ele pega essa mulher para ser concubina e ela vai começar a enfrentar as primeiras crises da sua vida. Ela vai ser concorrente da esposa legítima do rei de Israel. Uma coisa que concubina não fazia era ter filhos contados como filhos legítimos de um rei. Davi teve 10 concubinas e teve 8 esposas legítimas, já foi mais agressivo do que Saul. E os filhos da concubina não eram contados como filhos legítimos. Ou seja, os filhos legítimos debochavam dos filhos das concubinas. Vocês têm uma ideia? A situação de Rispa era essa. É a segunda esposa do rei, é contada como concubina. Resumindo, era uma mulher que, diante da sociedade, ninguém tirava o chapéu para ela, ninguém aplaudia ela, ninguém dava credibilidade a ela por estar inserida no conceito de ser uma concubina. E quando ela se tornou concubina do rei, ela se tornou mãe de 2 filhos. E você sabe que mulher que se torna mãe, ela pode ser uma prostituta, mas o filho dela, ela cuida. Ela faz de tudo. Ela pode ser aquela mulher que o marido, ou o marido não, o namorado, engravidou ela e abandonou. Ela vai, a chamada mãe solo ou mãe solteira, ela vai fazer o que precisar, ela vai trabalhar, ela vai se esforçar e ela vai cuidar do filho.
Eu conheço filhos de mães solteiras que se tornaram grandes homens, porque a mãe resolveu se posicionar e lutar pela causa do seu filho. Então essa mulher, ela se tornou mãe de 2 filhos. E a gente sabe que não é pelo fato deles terem sido se tornado filho do rei Saul que eles iam estarem acobertados de bênçãos. Pelo contrário, não há nenhum registro bíblico de herança deixada por Saul para os 2 filhos da concubina. E quando chega uma fase da vida de Rispa, Saul morreu, foi morto pelos filisteus, ele e o seu filho Jonathan no campo de batalha, e agora Davi assume oficialmente o cargo de rei de Israel. O reinado de Davi era totalmente diferente do de Saul, porque Saul não gostava de culto, Davi gostava. E uma pessoa que não gosta de culto a Deus, ele não tem saúde espiritual em dia com Deus. Você pode prestar atenção que o crente que gosta de culto a Deus, ele é diferenciado, ele é humilde. Ele não é só frequentador de igreja, porque quem é frequentador de igreja briga por cargo. Se o pastor trocar um cargo na igreja, eu gosto de congregar na igreja que eu faço parte lá, porque todo ano o pastor tira todos os cargos na virada do ano e depois devolve. Ninguém é dono de cargo de igreja, porque tem gente que pensa que é o dono da igreja é Jesus. O dono da igreja não é o pastor Lindomar, não é a esposa dele, eles são os gestores que Deus colocou e precisa ser honrado e obedecido. Mas a igreja é de Jesus. Quem pagou o preço de sangue foi Jesus. E eu fui pastorear uma igreja uma vez, quando eu cheguei, uma senhora chegou para mim, ela era dirigente do Ciclo do Araçá, ela disse: pastor, já vou lhe pedir uma coisa. Uma senhora idosa, a gente respeita os cabelos brancos. Eu disse: sim, senhora, diga. Eu já vou lhe pedir, não bote sua esposa para ser dirigente de ciclo de oração, quem é a dirigente aqui é eu. Você vê que é uma pessoa que ora tanto, mas não tem humildade nenhuma. Tem gente que trabalha na obra, que é dinâmica, que ajuda o pastor, ajuda a esposa se precisar. Qualquer hora que precisar daquela pessoa, ela está disponível, mas ela não tem humildade nenhuma para saber trabalhar em equipe. Ninguém trabalha só na obra de Deus. Coloque isso na sua cabeça. A obra de Deus, ela é feita por pessoas imperfeitas, apaixonadas por Jesus, que estão sempre dizendo: Jesus, eu estou aqui. Agora, quando o Senhor quiser botar outro no meu lugar, faça isso. Você fazendo assim, você se torna uma pessoa mais feliz. Não queira se apegar a cargos de igreja, porque uma hora você pode ter uma decepção com você mesmo, não é nem com as pessoas. Então, Davi assume o cargo de rei de Israel. A primeira coisa que Davi faz é trazer a arca da aliança para Jerusalém, coisa que Saul nunca fez. Por que Davi queria a arca da aliança em Jerusalém? Porque a arca, sobre ela, estava a presença de Deus. E Davi dizia assim: eu não quero governar sem presença de Deus. Eu não quero ser rei sem presença de Deus. E não adianta a gente ser crente sem presença de Deus, a gente ser pregador, ser pastor, ser cantor. O bom mesmo é andar com a presença de Deus em dia. Quem anda com a presença de Deus não é contendeiro. Quem anda com a presença de Deus estende a mão amiga para quem está precisando. Quem anda com a presença de Deus não anda arrumando confusão na igreja. Quem anda com a presença de Deus anda disponível para fazer o melhor para Jesus. E Davi começa a fazer o trabalho dele na qualidade de rei. E começa a acontecer uma coisa estranha em Israel. O primeiro ano não choveu. E Davi ficou preocupado, um ano de seca em Israel. O segundo ano não choveu. No terceiro ano não caiu uma gota de água em Israel. E Davi foi para a oração. Davi disse: Deus, irmãos, olha aqui para mim, escuta o que eu vou dizer. Tem coisas que um bom advogado resolve. Existem coisas que as autoridades da terra resolvem, mas existem coisas que quem vai resolver é aqui, ó. Eu vou repetir para ouvir um glória dessa igreja. Tem coisa que o seu joelho vai resolver.
Você não sabe a arma poderosa que você tem em você, que são os seus joelhos para se dobrarem diante de Deus, para que milagres venham. 3 anos sem chover, o rei ficou apavorado, porque ele ficou desesperado, sem saber por que não estava chovendo. Aí ele consultou o Senhor. O Senhor disse: Davi, existe pecado entre o povo, porque o pecado separa o homem de Deus. A Bíblia diz aqui em 2 Crônicas 7, que quando Salomão terminou de construir o templo e consagrou a Deus, Deus apareceu a Salomão e disse: Salomão, se eu fechar o céu para não enviar chuva, que Deus pode fechar o céu por causa do pecado. Deus disse: se eu enviar a peste entre o meu povo, ou se eu enviar a espada. Aí ele disse: mas porém, se o povo que se chama pelo meu nome fizer 4 coisas: se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, Deus disse: eu ouvirei do céu, perdoarei a terra, sararei a terra, perdoarei os pecados, sararei a terra e enviarei a bênção sobre o meu povo. E Davi sabia desses textos, pastor Lindomar. Davi sabia disso. Então Davi tentou descobrir o que é que estava errado, porque tem coisa errada que é bom ser consertado para a bênção de Deus fluir. E Davi perguntou a Deus: Deus, o que é que está errado? O que é que aconteceu de errado que não está chovendo em Israel? Deus disse para Davi: existe um povo entre vocês chamado Gibeonitas. Isso aqui é bem interessante, eu quero que você preste atenção. E os gibeonitas, na época que Deus deu a Israel a terra de Canaã, Deus disse para Josué para destruir os povos, que não é para ter parceria com o povo de Canaã. O povo de Canaã adora outros deuses, o povo de Canaã não teme a Deus. E Josué começou a fazer o que Deus mandou. Porém, havia um povo que morava ali na região de Canaã, chamados de gibeonitas. Os gibeonitas tinham um rei, e eles sabiam que Israel haveria de destruir, porque era a ordem de Deus. E eles, quando souberam que iam ser destruídos, eles montaram uma estratégia. Eles disseram: vamos pedir clemência ao líder de Israel, chamado Josué, porque nós já ouvimos falar que ele é um líder clemente, ou seja, é uma pessoa que pode nos ouvir. O que é que eles fizeram? Eles pegaram roupas velhas, se vestiram, alguns mensageiros de roupa velha, botaram um pão mofado, um tipo de comida de quem está viajando e a comida já estragou. E chegaram com aparência de viajantes que estavam caminhando e disseram: nós queremos falar com o líder dos hebreus. E perguntaram: quem são vocês? Eles disseram: nós somos de uma terra distante. Vai ficar uma dica aqui de Deus para você: não faça nada de forma precipitada para não pagar preço amanhã. Não tome decisão. A minha esposa, ela está terminando a faculdade de Direito, sempre a gente conversa sobre alguns critérios da lei, e ela disse para mim: Erinaldo, eu não respondo ninguém usando as minhas emoções, porque eu posso estar cometendo alguma situação constrangedora. Ou seja, não responda quando estiver com raiva, não responda quando estiver alegre, porque na sua alegria você pode favorecer alguém e depois se arrepender. Na sua raiva você pode se prejudicar e prejudicar alguém. Então tenha controle. Todos nós aqui, com exceção das crianças que estão começando a vida, adolescentes, um dia vão precisar também. Todos nós precisamos dar resposta. Todos nós precisamos tomar decisões. Não é pecado nem é proibido você se posicionar, porém, se posicionar de forma precipitada é perigoso para qualquer um de nós. Os homens vieram e disseram: nós queremos falar com os líderes dos hebreus. Levaram eles a Josué, cara de cansado, a cara de desanimado, parece que vinham viajando de muito longe, e disseram: Josué, nós sabemos que Deus deu essa terra a vocês, vocês vão invadir tudo isso aqui,
E nós queremos fazer uma aliança com vocês para morar entre vocês. A gente quer trabalhar para vocês. Queremos ser rachadores de lenha para vocês. Eles fizeram uma proposta e Josué achou a proposta boa. E a Bíblia diz, aqui onde mora o perigo, que Josué, sem consultar a Deus, sem pedir direção de Deus, disse para ele: está feito. Ninguém vai tocar em vocês. E o texto diz que Josué fez juramento diante do Senhor. Ele jurou e tomou os anciãos como testemunha, que eles não poderiam mais. Vou deixar as crianças sentar para pregar. Senta aqui, meus filhos, chega, senta aqui para vocês ouvirem a mensagem. Pronto, senta um pouquinho aí, depois vocês bebem água, tá bom? Então veja bem, Josué jura perante o Senhor e não podia ser voltado atrás do juramento. Josué não podia matar eles, que Josué disse: ninguém vai matar vocês, ninguém vai tocar em vocês. E eles ficaram nos dias que se seguiram, fazendo a parte deles, rachando lenha, botando água na casa dos judeus, mas a vida foi poupada. O tempo passou e Saul comete uma loucura. Saul mandou matar muita gente dos gibeonitas e não respeitou a aliança do Senhor que tinha sido feita com Josué diante de Deus com os gibeonitas. E quando Deus viu a injustiça, olha aqui para mim, se existe um Deus que é justo, é o Deus que nós servimos. Existe um salmista chamado Etan, no Salmo 89, versos 14 e 15, o salmista Etan diz que Deus tem um trono, e o trono de Deus tem duas colunas, coluna da verdade e coluna da justiça. Essas duas colunas que o trono de Deus está, nos passam uma lição. Coluna da justiça. Do trono de Deus não emana injustiça. Os homens podem injustiçar você, Deus nunca vai ser injusto com você. É tanto que a Bíblia diz aqui em Hebreus, em 2 Crônicas 15, 7, que Deus não é injusto para se esquecer das suas obras. Quer que eu diga uma coisa a você aqui? Até o tempo que você fica sentado na cadeira, tem recompensa de Deus. Estou dizendo para vocês, à luz da Bíblia, até quando você levanta a mão no culto para dar glória ou bate palma, a recompensa de Deus para você, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus trabalha com justiça. A outra coluna de Deus é chamada de coluna da verdade. Ou seja, o trono de Deus tem duas colunas: verdade e justiça. Justiça e verdade, verdade e justiça. Então fique tranquilo, que Deus sempre vai ser verdadeiro com você. Seja os homens mentirosos, mas Deus verdadeiro. Eu sempre digo que Deus tem várias maneiras de falar. Deus pode usar alguém em revelação, em profecia, em uma palavra profética, mas a forma mais segura de Deus falar sempre é a palavra, porque a palavra Deus não se equivoca. E Josué agora, ou seja, e Davi agora vai viver a crise veio sobre Davi sem ele ter feito nada de errado. O problema era com Saul, mas só que o problema foi um problema que se tornou uma crise nacional. Os homens de Gibeá, dos gibeonitas que foram mortos de forma injusta, prejudicou toda a nação, porque o pecado sempre vai trazer o mal para alguém. O pecado traz o mal para a congregação, o pecado traz o mal para a sociedade. Por isso que o Evangelho de Jesus trabalha dentro dessa prerrogativa: libertar o pecador e tornar ele santo, para que ele não seja um mal para a sociedade, mas seja uma bênção do Senhor. E quando Deus disse para Davi, o problema, Davi, é que Saul mandou enforcar os gibeonitas. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Não adianta ficar se escondendo de certos problemas. Você tem que se posicionar e resolver. Não precisa, não pode. Eu sou de uma família de 14 irmãos. Meu pai criou nós, sempre trabalhando no cabo da enxada e estudando. Não se formou lá na minha casa quem não quis.
E nós sempre tivemos um nome na nossa cidade, um respeito. E um dia, o ano passado, 2024, ligaram para mim lá em Santa Catarina e disseram assim: Erinaldo, o nosso irmão Edivaldo foi preso. Um irmão meu me ligou. Digo, meu irmão preso? O que é que aconteceu? Já veio um monte de coisa na cabeça, que eu conheço meu irmão, pessoa super trabalhadeira, muito honesta. Aí eu disse, aí eu fiquei preocupado, digo, foi preso por quê? Disseram, você não acredita. Ele arrumou uma namorada, teve um filho com ela, e deixou essa namorada, e não estava pagando pensão alimentícia, e foi para a cadeia. Bem ligeirinho. Eu disse, é justamente a área que a minha esposa atua no direito. Essa questão de ter filho fora do casamento, pessoas que não conhecem Deus e passam por essa situação, é complicado porque ninguém vai escapar da justiça com relação a isso. Então não adianta se esconder. E aí a gente se reuniu, a família ajudou, e nunca mais ele quis atrasar a pensão alimentícia. Tem problema que não adianta fugir. O filho não é do cara, não está casado com a mulher, mas vai lá, paga a pensão, é bíblico e é respaldado pela lei. Então Davi manda chamar os gibeonitas. Davi disse, gibeonita, a gente tem um problema que precisa ser resolvido. Quanto vocês querem dinheiro para que esse problema seja resolvido? Eles disseram, nós não queremos nem um centavo, Davi. Nós queremos que o sangue dos nossos patriotas que foram mortos inocentes seja vingado. Aí Davi disse, mas como é? Aí os gibeonitas disseram, nós queremos 7 filhos, que seja 7 parentes da descendência do rei Saul, que seja filho, que seja neto, seja quem for, nós queremos que sejam 7 descendentes de Saul, enforcados em Gibeá, para que o pecado seja perdoado. Aí o rei deu a ordem. Agora é interessante que no meio dessa história toda, tem um parente de Saul, que era neto dele, chamado Mefibosete, que estava na mesa do rei Davi, protegido por Davi. Nesse ninguém tocou, porque Davi tinha prometido a Jonatas, seu amigo, que protegeria a sua descendência, custasse o que custar. Então o filho de Jonatas foi poupado. Aí pegaram 7 filhos de parentes de Saul, dentre eles os 2 filhos da concubina chamada Rispa. Ninguém pôde impedir. Eles pegaram, os gibeonitas pegaram os 7 descendentes de Saul, enforcaram ele, e Deus perdoou a nação de Israel e começou a chuva. Porém, nós vamos aprender uma lição aqui de uma situação muito dolorida com essa mulher chamada Rispa. Os moços que foram enforcados, tanto os filhos dela como os outros que foram enforcados, ninguém estava nem aí, porque tem gente que não está nem aí para problema seu. O cristão é diferente, o cristão se preocupa quando tem alguém doente. O cristão se preocupa não só com quem é da igreja, às vezes até com gente que não tem nada a ver com a igreja. A gente está orando, está preocupado, está ajudando naquilo que pode. Foi o que aconteceu com Rispa. Rispa viu o corpo dos 2 filhos dela morto e pendurado lá em Gibeon, no monte, e viu também os outros 5 que foram enforcados, que a família não estava nem aí. Ela pegou tanto os corpos dos 2 filhos dela, como o corpo dos outros 5, colocou em umas pedras, em cima, lá no Nordeste a gente chama de serrote, que é uma pequena serra, um morro pequeno, e essa mulher começou a fazer uma coisa que chamou a atenção de todo mundo e mudou a sentença dos filhos dela, mesmo depois de morto. O que ela fez? Quando ela colocou o corpo dos filhos naquelas pedras, começou a chover, porque Deus tinha perdoado a nação e começou a chuva. E a chuva dura um período de 6 meses em Israel. Essa mulher, durante 6 meses, ela enxotava as aves do céu
durante o dia que queriam comer o corpo dos filhos e dos demais que estavam ali. Ela poderia ter dito: eu vou cuidar do corpo só dos meus filhos, mas ela era uma mulher, apesar de estar ferida, ela aprendeu a amar, independente da situação. Ela passou, irmãos, 6 bons e longos meses enxotando as aves de dia e os predadores, os animais que caçam à noite, que sentiam o cheiro dos corpos que estavam em período de decomposição. Chovia sobre os corpos e ela cobriu com um pano de silício e ela ficou 6 meses. As pessoas diziam: a concubina de Saul está louca. Quem passava para zombar. Não tem uma única pessoa que estendeu a mão para ajudar Rispa, mas ela não estava aí. Sabe o que é que ela estava dizendo com aquela atitude? Os meus 2 filhos são filhos de rei, eu sou uma concubina, eu posso não ter valor para os homens, mas os meus filhos são filhos de descendência real, e os corpos deles não podem ser jogados para os abutres e nem para os animais. Eu quero que a minha atitude chegue diante do rei e essa situação seja mudada. Rispa é o tipo de amor que enfrenta tudo e todos para que um milagre aconteça. Pastor, mas já tinha sido morto, já tinha, mas ela queria dar dignidade aos filhos, porque os filhos de Rispa, você não vai encontrar nenhum texto da Bíblia deles fazendo coisa errada. Eles não pediram para nascer filho de uma concubina, eles não pediram para ser enforcado por causa de pecado dos outros. Pelo contrário, eles pagaram um preço que eles não deviam por causa do pecado do avô. Mesmo assim, aquela mulher não levou nada disso em consideração. Ela disse: eu vou me posicionar até o rei Davi, o meu Senhor, tomar conhecimento do que está acontecendo. Eu vou dizer uma coisa aqui muito séria e profética. O seu posicionamento diante de Deus e diante dos homens para fazer o que é certo vai mover as mãos de Deus em sua direção. Faça o que é certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Faça o que é certo, mesmo que você seja motivo de chacota. Faça o que é certo, mesmo que você seja cortado de alguns privilégios. Eu conheci um pastor, que pastor de igreja é para botar a casa em ordem. Pastor da igreja não é fantoche para a igreja mandar nele. Pastor é instituído por Deus. Eu não estou falando assim aqui de pastor ser ignorante, ser maltratar pessoas. Não é essa ideia que eu estou passando para vocês. Mas pastor precisa ser obedecido e respeitado. Porque se ele não for, nunca há crescimento na igreja. Por isso que há essa determinação de Deus. E a gente vê que alguns lugares que as pessoas não querem obedecer a liderança, elas sofrem porque é bíblico. Honre quem está em posição de liderança, que vem bênção de Deus. Eu tenho 33 anos que eu sirvo a Jesus e eu aprendi uma coisa: eu trabalho debaixo da bênção de Deus em primeiro lugar e dos meus pastores, porque é bíblico, e a gente, no lugar de contrair maldição, a gente vai contrair bênção da parte de Deus. E essa mulher chamada Rispa continuou enxotando os animais. Irmãos, foi um período muito longo, foram 6 meses de sofrimento, mas o amor dessa mulher nos inspira a fazer aquilo que é certo. A posição de Rispa nos mostra que o rei uma hora pode mudar o seu olhar em direção ao problema e o problema ser resolvido. Vai batendo. Jesus contou a história de um juiz iníquo e de uma viúva pobre. A viúva tinha uma causa que era causa ganha. Quando o juiz via ela, dizia: não posso atender não. Mas ela voltava sorrindo. E quando foi um dia, o juiz olhou para ela e disse: sabe de uma coisa? Eu vou resolver a causa dessa velhinha para ela nunca mais vir me importunar. E ele resolveu. Vá batendo na porta de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7: batei, batei, abro-se-vos-á, pedi, dá-se-vos-á. Quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E quem bate, abre-se-vos-á. Continue batendo na porta de Deus, orando, vindo para os cultos, que uma hora ou outra o milagre vai acontecer. Você crê em milagre? Quem crê em milagre?
Para algumas pessoas era loucura, para Rispa, a brasa viva, era milagre. Por isso que o significado dela, pastor Lindomar, era brasas viva, a brasa estava acesa, a fé estava em dia, estava posicionada, fazendo o que era certo, e Deus não usa balança enganosa. Deus dá razão a quem tem razão. A justiça de Deus prevalece porque tem razão. Pode ficar tranquilo que aonde você tiver razão, Deus vai dar causa ganha para você. E um dia chegaram para o rei, depois de 6 meses, a mulher com um pano enxotando os urubus, brigando com as raposas de noite, para não comer a carne do corpo dos filhos dela e dos outros que foram enforcados. E chegaram e contaram para Davi. Chegou diante do rei a notícia do que aquela mulher estava fazendo. Chegou diante do rei o posicionamento daquela mulher. E disseram: Davi, lembra de Rispa, a concubina de Saul? Ele disse: sei, aquela, a gente enforcou 2 filhos dela assim. Rei, sabe o que é que ela está fazendo? Davi era um homem atencioso. Davi era um tipo de pessoa que parava para ouvir a necessidade das pessoas. Era um líder nato que sabia fazer o que era certo quando precisava ser certo, apesar dos seus defeitos. E Davi escutou a história e disseram: essa mulher chamada Rispa pegou o corpo dos 7 enforcados, dos outros e dos 2 filhos dela, e faz 6 meses, rei, que chove direto, a chuva está encerrando agora, e ela está cuidando dos restos mortais dos filhos para os animais, os abutres, os chacais não devorar. Quando o rei ficou sabendo disso, o rei se apressou, porque tem coisa que Deus se apressa para fazer. O rei se apressou e disse assim: eu vou resolver a causa dessa mulher. E tem mais, vamos pegar os ossos do rei Saul e vamos sepultá-lo com dignidade. Vamos pegar os ossos desses 7 moços, os restos mortais, e vamos dar uma sepultura digna para eles, também do meu amigo Jonatas. E assim o rei fez aquilo que era correto. Aquela mulher descansou, voltou para casa, aí ela se tornou o motivo de comentário. Vocês viram o que é que o rei fez com Rispa? O rei mandou sepultar os filhos dela juntamente com o próprio pai e o tio, que era Jonatas, e os demais que foram enforcados. Isso mexeu com a mão do rei em direção daquela família. Vou repetir o que já falei para encerrar essa pregação e orar por você. Faça certo mesmo que todos estejam fazendo errado. Posicione de forma correta, ainda que não esteja aplausos, que não esteja reconhecimento, porque se você fizer o que é certo, o dono do céu, que trabalha com equidade e justiça, vai fazer o melhor por você. Teve um rapaz que foi contratado para uma empresa, menino crente, obediente. E quem é crente não é só crente na igreja, é crente lá fora, é crente no trabalho, é uma pessoa respeitosa. Aquele da glória a Deus, lá fora ele não empresta a boca dele para falar palavrão, para contar piada imoral, porque ele é cidadão do céu, ele é crente aqui e crente lá. Ele é honesto na igreja e é honesto lá fora. E esse rapaz se tornou uma referência para aquela empresa, sempre tratando bem os patrões. Sim senhor, sim senhor. Os patrões mandavam fazer, ele fazia. E aquela empresa era uma multinacional muito grande, que precisava de um gerente de confiança, porque ia lidar com finanças. E o grupo de empreendedores daquela empresa se reuniram e disseram: olha, se o crente passar nesse teste que nós vamos fazer, nós vamos pegar ele, vamos colocar nesse cargo. Aí fizeram uma reunião com ele, disseram: ó, irmão, a gente quer falar com você. E sabatinaram ele, disseram: olha, nós temos uma missão para você. Amanhã vai entrar 17 carretas de mercadoria aqui nos nossos depósitos. Você vai marcar a placa de cada uma, o nome do motorista, vai criar um relatório das 17 carretas que entrar. Sim senhor. Aí você vai botar no relatório que só entrou 16.
E aí nós vamos lhe dar uma promoção. Você está ganhando quanto por mês? Exemplo, eu estou ganhando 3 mil, você vai ganhar 9. Você vai assumir esse cargo de responsabilidade. Vai entrar quantas carretas? 17. E aí ele perguntou, e é para eu fazer o relatório das 17? Sim. E é para eu botar no relatório que entrou 16? Sim. Ele disse, quero não. Quero não. Eu vou fazer o relatório das 17 e vou botar que saiu, entrou 17, saiu 17. E os donos da empresa disseram, não rapaz, é só um relatório, só para entregar na mão da gente. Ele disse, não senhor, você vai deixar de ganhar 9 mil para continuar ganhando 3 mil? Ele disse, mas eu vou honrar o meu Deus, porque eu sirvo a Deus e eu não trabalho dessa forma. Arrumem outro, porque essa não é a minha ideia de fazer coisa errada. Aí disseram, então tá bom, vai, faça o seguinte. Aí começaram a chamar de irmão. Faça o seguinte, irmão, vá para casa, pense e volte amanhã. Ele disse, eu não tenho outra resposta, a resposta de hoje é a mesma de amanhã. Quando ele chegou no outro dia na empresa, irmãos, fizeram todos os donos da empresa, esperaram ele na porta, para recepcionar, deram uma salva de palmas para ele, o nome de Jesus foi glorificado, e disseram, você é o novo senhor que vai gerenciar essa empresa, esse depósito aqui é você que vai gerenciar, por causa da sua honestidade. Você fez o certo enquanto tem muita gente fazendo o que é errado para ser promovido, para desviar a verba, e você fez o que era certo. Então é você quem vai ser o gestor desse lugar. Deus trabalha por quem é fiel, por quem é sincero. Faça certo, ainda que todo mundo esteja fazendo errado, porque Deus vai julgar a sua causa e vai abençoar você. Eu vim pregar nesta noite, não foi para nenhuma mulher chamada Rispa, que é um nome que eu acredito que ninguém tem aqui nessa igreja, mas eu vim pregar para gente que tem o significado de Rispa, que significa brasa viva, brasa acesa. Quantas brasas vivas nós temos aqui? Levante a mão e dê o seu melhor glória pentecostal para aquele que é fiel.